Saudações, colegas. Nesse caso, nós iremos avançar com a gravação da nossa primeira aula, que não conseguimos ter no domingo passado por questões da internet. Então, irei fazer a gravação, os colegas peço que vão escutando. E após a escuta, faz favor de apresentar as dúvidas, sugestões, acréscimos na plataforma do Google Classroom. Ou também pode fazê-lo pelo meu e-mail ou via YouTube, que é o canal onde a gravação dessa aula estará disponível. Então, à medida que estará assistindo, dá um like, aproveite também se inscrevendo para que a qualquer aula que eu enviar ou qualquer conteúdo mais ou menos que consiga ter lá para aumentar alguma coisa que necessitar, se assim for possível. Ótimo. Então vamos à gravação da nossa primeira aula do curso online de atualização em farmacologia, principalmente para os profissionais da saúde. Não tem limitação, mas quanto mais forem todos, melhor ainda. Vão desenvolver certas capacidades sobre a utilização correta dos medicamentos, compreender o que é farmacologia, qual é a sua essência, a base. Isso é muito importante para qualquer profissional de saúde. E para os profissionais de farmácia, como vem aqui, vem uma atualização, né? Mas para outros profissionais poderá ser uma atualização e em algum momento um acréscimo, né? De uma bagagem de alguns conteúdos que não conseguiram ver na carteira, principalmente quando nós começamos a desenvolver capítulos específicos dos medicamentos. Então essa é a aula introdutória, então vamos nessa. Temos como sumário nessa nossa aula de introdução à farmacologia o conceito da farmacologia, a farmacologia como ciência, a evolução histórica da farmacologia, divisão ou ramos da farmacologia. Então, como objetivo da sessão, na verdade, essas nossas aulas, de uma forma geral, o seu interesse ou o seu foco principal é despertar curiosidades aos profissionais de saúde, porque certos aspectos que nós vamos abordar, de facto, vai despertar uma curiosidade, daí o colega vai aprofundar, vai investigar para poder descobrir alguma coisa que se calhar não sabia ou se calhar que terá dúvida, ou mais ou menos isso. O outro objetivo é buscar o entendimento histórico da farmacologia, compreender a linha de base da essência da farmacologia. Então prontos. O conceito de farmacologia, quando nós olhamos, né, em si, na verdade é ambíguo, né? Gera várias interpretações e cada pessoa pode definir do jeito que ele achar melhor, de acordo com o seu campo de atuação. E o conceito de farmacologia não podemos olhar simplesmente como um conceito de biologia, por exemplo, que a base é a vida, né? A biologia nesse caso. Então, a definição de farmacologia em si não é tão universal, não é? E como vemos aqui, disse, ela é definida em função do local da sua aplicação. Vamos olhar em alguns aspectos distintos, né? Definimos a farmacologia de forma geral e depois vamos afunilar a definição para a área de medicina, onde nós nos enquadramos melhor. E as bases que eu estou usando nessa definição são de farmacologia Penildon Silva. É um livro de farmacologia que eu recomendo quase para os profissionais de saúde, e tem também as bases de farmacologia básica e clínica, também podem ler. Tem alguns manuais que eu não recomendo, por exemplo, ultimamente farmacologia, por exemplo, ilustrada, mas outras farmacologia que estão a ser recentes.
eu não recomendo, porque um dia eu tentei vasculhar, folhei, vi algumas definições, alguns conteúdos que não me satisfazem como eu queria, né? Então é basicamente isso. Mas tem outra também, Farmacologia de Rang Dahlen, tem outros livros, né? Então é basicamente isso. Ótimo. Então, se nós olhamos essa vertente, por exemplo, quando a farmacologia, por exemplo, é definida como estudo da interação de compostos químicos com os organismos vivos, né? Aqui conseguimos olhar que a amplitude da farmacologia torna-se patente. Nós olhamos em duas coisas. Nós dizemos, olha, a farmacologia, a sua essência é o estudo da interação de compostos químicos com os organismos vivos. Estamos a começar. Essa é a nossa primeira definição. Estudo da interação de compostos químicos com os organismos vivos. Então, se nós olharmos aqui, temos dois protagonistas. Temos o composto químico e temos o sistema vivo. Então, muitas das vezes, o sistema vivo não é estático. Então, ela apresenta-se de forma dinâmica, varia de um momento para outro, de um segundo para outro, sobre o influxo de inúmeros fatores. São inúmeros fatores que fazem com que o sistema vivo, o sistema biológico, não seja estático, mas sim seja dinâmico. Por exemplo, a cada segundo que passa, o sistema vivo sofre inúmeras influências, mudança de temperatura, é a mudança do fluxo sanguíneo, é o estresse, é a ansiedade. Então, são esse um conjunto de fatores que vão fazer com que o sistema vivo seja dinâmico e não estático. Então, vendo a interação do sistema vivo com o agente químico ou composto químico, olhamos que há essa interação dessas duas substâncias, né? E por causa da variação do sistema biológico, nesse caso, encontramos aí uma variabilidade enorme do sistema vivo. Então, nós não podemos olhar um sistema vivo como algo parado, mas sim como algo que a cada segundo varia, não é dinâmico. Então, dando exemplo, por exemplo, do sistema vivo, né? Quando nós administramos o composto químico ou agente químico, esse agente químico vai interagir com o sistema vivo. Esse sistema vivo pode ser uma organela celular, não é? E também pode ser uma célula, pode ser um órgão isolado, pode ser um sistema ou um organismo inteiro. Então, temos que ter em conta isso. Aí eu estou a administrar um composto químico agora, mas onde é que eu pretendo ter o efeito? Onde é que há o problema para ser corrigido com esse composto químico? É a nível da organela celular, é a nível de uma célula, é a nível de um órgão, é a nível de um sistema ou um organismo inteiro. Muitas das vezes o que acontece é que nós administramos, por exemplo, um composto químico, um agente químico. Então nós não sabemos, na verdade, esse agente químico onde é que vai atuar. Isso é muito perigoso. Porque se atua na célula, atua no organelo celular, atua no órgão, atua no sistema, organismo inteiro. Pode corrigir algumas situações, também pode influenciar negativamente no funcionamento de outras partes do corpo. Então é aqui onde vem uma chamada de atenção em algum momento para que nós tenhamos em conta esses aspectos. Quando nós queremos administrar um composto químico, temos que ver esse composto vai interagir com o quê? Com a célula, com a organela celular, com um órgão isolado, com um sistema ou com o organismo inteiro. Então somos chamados de atenção a termos em conta esse aspecto. Depois, por sua vez,
o sistema químico ou agente químico ou composto químico, nesse caso, pode apresentar-se como molécula bem definida ou sob forma de um extrato ou mistura de composição não totalmente definida. Aí está. O agente químico pode se apresentar de uma forma bem definida, também pode se apresentar de uma forma não, ou que a sua definição não foi total, isto é, o extrato ou a mistura de composições que estão lá não são totalmente conhecidas, mas sabe-se que essas substâncias vão dar o efeito num organismo vivo. Esse efeito pode ser, esse efeito pode ser benéfico ou maléfico. Esse efeito pode ser negativo ou positivo. Atenção, aqui estamos a definir farmacologia como estudo da interação do agente químico com o sistema vivo. Só estamos a olhar esse âmbito. Ainda não entramos noutra definição. Então, agora vamos numa outra definição. A definição que antes vínhamos era uma definição geral. Agora vamos lá ver quando a farmacologia especializa-se no campo médico. O que acontece é que a substância química que nós falávamos no conceito anterior, que vai interagir com o sistema vivo, e em farmacologia médica chama-se droga ou fármaco. Não é? Então, nesse contexto, se nós queremos definir a farmacologia na medicina, não é? Ou no campo médico, dizemos que a farmacologia estuda o resultado da aplicação da droga ou do fármaco no sistema biológico. Está claro? Mas o que acontece? Se falamos simplesmente da droga, o que vai acontecer é que o resultado do efeito que vai surgir após a interação da droga com o sistema biológico pode apresentar mais ou menos duas respostas. Quais são as respostas? Essas respostas podem ser benéficas ou maléficas. Isto é, a resposta ou o efeito da interação da droga com o sistema biológico apresenta várias gradações, em que essas gradações podem ser simplificadas em grandes dois tipos, que são respostas benéficas ou maléficas, ou gradações benéficas ou maléficos. Então, se o resultado da interação da droga com o sistema vivo provocar, nesse caso, o efeito benéfico, então essa droga passará a ser chamada de medicamento. Atenção! Se o resultado da interação da droga com o sistema vivo ou sistema biológico for benéfico ou provocar o efeito benéfico, a droga, nesse caso, passa a chamar-se de medicamento, ou seja, droga-medicamento. Então, essa droga-medicamento é utilizada na prática médica, sob várias modalidades de aplicação, sempre em benefício ao paciente. Agora, se o resultado da interação da droga produzir um efeito maléfico, nesse caso, ao sistema vivo, então, nesse caso, a droga passará a ser chamada de tóxico. Neste caso, nós estaremos perante droga tóxica. O seu estudo constitui o objeto da toxicologia. Então, a droga ela pode ser um tóxico e ao mesmo tempo pode ser um medicamento. Ainda vamos ver lá do outro lado a definição isolada da droga. Então, assim nós estamos já a trabalhar mais na definição de farmacologia. Primeiro nós definimos que a farmacologia estuda a interação de compostos químicos com o sistema vivo. Então, a seguir vemos que a farmacologia, quando se especializa na área médica, o agente químico ou composto químico referido no conceito anterior passa a chamar-se droga ou fármaco.
Nesse caso, a farmacologia estuda o resultado da interação da droga com o sistema vivo, se definimos a farmacologia no campo médico. Então, voltamos a dizer ainda que se o resultado da interação da droga provocar o efeito benéfico, automaticamente nós passaremos a chamar dessa droga de medicamento ou droga-medicamento. E se o resultado da interação da droga com o sistema vivo produzir um efeito maléfico, então passaremos a chamar dessa droga de tóxico ou droga tóxica. Então, se nós vermos em um sítio escrito droga-medicamento, significa que essa droga-medicamento produz o efeito benéfico quando é administrado em um organismo vivo. Agora, quando vermos droga tóxica, temos que saber que essa droga, quando é administrado a um sistema vivo, ele provoca resultados maléficos. Tá certo? Então, é daí, em algum momento, onde as pessoas podem chamar de paracetamol de droga e nós ficamos espantados. Não há necessidade. Então, o conceito diz isso, certo? Não podemos olhar a droga simplesmente como sendo a definição daquelas substâncias ilícitas, maconha, marijuana, haxixe, cocaína. Não é exatamente simplesmente isso. No conceito popular, claro que vamos considerar, mas no nosso contexto técnico em farmacologia, já temos aqui a luz verde que nos clarifica esse conceito de droga. Então, nesse caso, a droga-medicamento é estudado na farmacologia médica e a droga tóxica é estudada na toxicologia, certo? É isso. Então, vamos falar um pouco da farmacologia como ciência, não é? Então, é de forma inegável que a farmacologia é uma ferramenta principal para os profissionais de saúde, não é? Incluindo todos aqueles profissionais que necessitam ou lidam direta e indiretamente com os fármacos e medicamentos. Na verdade, de uma forma assim geral, a farmacologia não é limitada. Para que os seus objetivos sejam alcançados, ela baseia-se em outras ciências, cujas essas ciências complementam o seu estudo. Então, em sua fundamentação ou na sua base, a farmacologia procura compreender o entendimento histórico, as propriedades físico-químicas, a composição, a bioquímica, os efeitos fisiológicos, mecanismo de ação, absorção, distribuição, excreção e terapêutica relacionados a substâncias químicas que conseguem alterar a função normal do organismo. Evolução histórica da farmacologia. Como ciência, a farmacologia é uma disciplina muito antiga. O que acontece? Embora antes não tenha sido declarado como farmacologia, mas os homens sempre ficavam doentes, tinham certas enfermidades, tinham feridas. E essas enfermidades e feridas careciam de um tratamento. Então, o que eles faziam? Eles faziam o tratamento dos seus males, dos seus ferimentos, das suas enfermidades, recorrendo a plantas. Não é? Então, usavam extratos, faziam decotos, faziam infusões e, em algum momento, produziam ungüentos. E que esses ungüentos serviam de remédios para que eles pudessem aliviar os seus males. Mas esses ungüentos, esses extratos, esses infusos, decotos, eles produziam a partir das plantas. Não é? Então, quando já houve avanços científicos, começou a se fazer o estudo das plantas
identificar aquelas substâncias que existem lá na planta, até que pontos eles produzem um efeito benéfico para o organismo. É daí onde surge a farmacologia como ciência, porque já começou a ter base explicativa de ok, afinal naquela planta tem uma substância Y e quando é administrado ao organismo corrige um problema H. Então, nesse caso, surgiu como ciência a farmacologia por volta do século XIX, quando os métodos científicos, nesse caso, como vinha falando, começaram a ser empregados no estudo dos efeitos de substâncias químicas sobre os sistemas biológicos, principalmente o ser humano. Então, como vínhamos antes da farmacologia ser reconhecida como ciência, andava atrás de religiões de mistício, onde as pessoas preparavam ervas e davam às pessoas tomarem, e nem na igreja era abençoado. Você vai lá preparar chá de uma planta X e a pessoa tomava e melhorava. Há vários registros também que relatam a cura de várias doenças com base nas crenças desses povos, em que esses povos usavam remédios chineses, em que esses remédios eram produzidos também a partir de substâncias naturais e das plantas. Então, aqui o marco muito importante foi dado pelo primeiro trabalho que se tem notícia, neste caso, nesta área, que é o trabalho que fala sobre o Tratado da Experiência em Medicina de Zimmermann, publicado em 1774, que se baseava em trabalhos de São Joaquim Galileu Galilei e outras mentes importantes da época. Então, esse trabalho trazia bases científicas sobre as substâncias existentes nas plantas e o seu efeito em sistemas biológicos. E aí onde começou a se produzir alguns medicamentos a partir das plantas, daquelas substâncias que eles identificaram, e começaram assim a surgir as indústrias farmacêuticas, que hoje em dia já são enorme, não é? Mas a intenção, temos a indústria farmacêutica, temos o laboratório. Nesse caso, os laboratórios farmacêuticos eles servem para fazer pesquisa, estudo, descoberta de novas substâncias, ao passo que as indústrias farmacêuticas, através da fórmula descoberta pelo laboratório, eles simplesmente só multiplicam a fórmula, produzem medicamentos em grandes escalas, certo? Então, a diferença entre o laboratório farmacêutico e indústria farmacêutica é que o laboratório focaliza-se mais na descoberta e pesquisa de novas substâncias, e o laboratório, e a indústria farmacêutica só pega aquela substância descoberta pelo laboratório e ele começa a produzir, certo? Ok, nessa fase vamos falar da divisão ou ramos da farmacologia, né? Então, como vínhamos dizendo que a farmacologia ela não é limitada, para conseguir alcançar seus objetivos baseia-se em outras ciências, não é? Então, vê-se que atualmente a farmacologia ela é subdividida em vários ramos. Que essa classificação é feita com base na evolução das técnicas e métodos farmacológicos. Então, dentre essas várias subdivisões ou esses ramos, os mais destacados são a farmacologia básica, a farmacologia geral, a farmacologia aplicada, a farmacologia especial, a farmácia, a farmacognose, farmacotécnica, farmacocinética, farmacodinâmica, farmacoterapia, toxicologia, farmacologia experimental, farmacologia clínica, posologia, quimioterapia e terapêutica, né?
Então, eu falei aqui na farmacologia, a farmacologia pode ser aplicada ou especial. Então, aplicada especial é mesmo a farmacologia, não há nenhuma diferença. Então, o que é a farmacologia básica? A farmacologia básica, ele focaliza-se mais no estudo dos conceitos gerais de ação dos fármacos. Com isso, são vistos os aspectos farmacocinéticos e farmacodinâmicos básicos a todos os fármacos, né? O objetivo fundamental, nesse caso, na farmacologia básica, nesse âmbito, é desenvolver os conhecimentos acerca do comportamento geral de ações dos fármacos no organismo. Em posse desse conhecimento, a interpretação, nesse caso, de uma resposta farmacológica fica mais facilitada, né? Como também o planeamento terapêutico possa ser feito de forma mais racional. Então, é isso que interessa a farmacologia básica. Estudar os conceitos gerais sobre a ação dos fármacos. Como é que cada um fármaco age quando nós administramos dentro de um organismo vivo. Em termos farmacocinéticos, sofre efeito de primeira passagem ou não, onde é que sofre a sua absorção, não é? Como é que é a sua distribuição, como é que o seu metabolismo, como é a sua excreção, enfim. Então isso é que interessa nesse caso a farmacologia básica. E se nós termos conhecimento dessa informação para cada medicamento, o seu uso na verdade torna-se mais fácil para o tratamento de várias enfermidades que acometem os nossos cidadãos ou os nossos pacientes. A seguir temos a farmacologia geral. A farmacologia geral estuda os conceitos básicos e comuns a todos os grupos de fármacos. Então, pronto. Aqui estuda os conceitos básicos comuns a todos os grupos de fármacos. Estamos a falar, por exemplo, de posologia e dosagem, por exemplo. Então, esses termos sempre para cada grupo de fármaco, cada fármaco, por exemplo, tem que ter a sua dose, dosagem, posologia, não é? As frequências de toma, por exemplo. Então, esses são aspectos que são mais vinculados ou visualizados na farmacologia geral. Temos questões, por exemplo, das incompatibilidades, das interações, enfim, isso é o que mais interessa a farmacologia. Aqueles aspectos que em cada grupo são mais comuns, né, para cada grupo. A seguir temos a farmacologia especial ou aplicada. Então, essa farmacologia ocupa-se dos fármacos reunidos em grupos de ações farmacológicas similares. Por exemplo, então, a farmacologia especial, até o nome diz especial ou aplicado, vai se dedicar em estudo de um grupo farmacológico. Um grupo farmacológico, nesse caso, reúne fármacos cuja sua ação é similar. Por exemplo, temos os cardiotônicos, é um grupo farmacológico. Todos os cardiotônicos, seu efeito é similar. Pode não ser completamente igual, mas é similar. Então, a cada grupo farmacológico é estudado em farmacologia especial ou aplicada. E em seguida temos a farmácia. O que é farmácia? Na verdade, a farmácia é a ciência e arte de identificar, selecionar, conservar, combinar, preparar e distribuir as drogas ou produtos medicinais de origem vegetal, animal, mineral ou sintética. Diz que a farmacologia é ciência porque ela investiga, trabalha com bases, trabalha com evidências. É arte porque ele inventa, está no saber fazer. Ele consegue dizer que, por exemplo, essa substância nós temos que incorporar em um xarope e produz um xarope. Essa substância temos que incorporar em um comprimido e produz um comprimido. Aí surge a arte da farmácia, a inovação, a adaptabilidade, certo? Temos a farmacognose. A farmacognose estuda a origem, as características, a estrutura e composição química das drogas no seu estado natural, sem modificação,
de matéria-prima sob a forma de órgãos ou organismos vegetais e animais, assim como também dos seus extratos, sem qualquer processo de elaboração, certo? Então a farmacognosia se dedica, por exemplo, a estudar, por exemplo, o que tem nas folhas, a composição das folhas, o que tem no raiz, a composição do raiz. Se nós queremos, por exemplo, extrair mais ou menos um extrato, quais são os procedimentos que nós temos que sair, como é que nós podemos fazer o plantio de uma árvore X, de uma planta medicinal X, como nós podemos tirar uma droga daquela planta, conservar e fazer secar. Então, como é que nós podemos preparar a matéria-prima até que chegue a ser utilizada por um laboratório, não é? Então, tudo isso é estudado na farmacognosia. Temos a farmacotécnica. A farmacotécnica estuda a preparação das formas farmacêuticas sobre as quais os medicamentos são administrados, como as cápsulas, suspensões, comprimidos e outras formas. Então, de acordo com a composição química de cada medicamento ou de cada fármaco, então a farmacotécnica ele faz a adequabilidade. Não, esse fármaco ele amarga primeiro, ele estava, por exemplo, a um estado líquido. Então ele vê, não, se o fármaco reúne essas características, então nós só podemos adequar em forma farmacêutica isto, que nesse caso ou pode ser uma cápsula, ou uma drageia, ou um comprimido, assim sucessivamente. Então, antes, esse assunto de preparação de formas farmacêuticas era simplesmente farmacêuticos bioquímicos, mas atualmente é também executado pelas indústrias farmacêuticas, desde que tenham profissionais com conhecimento da farmacotécnica. Depois temos a farmacologia experimental. A farmacologia experimental realiza experimentos com medicações e novas drogas. Do tipo, eu estou a descobrir uma nova molécula com propriedades Y que possam curar uma doença. Então tenho que fazer experimento antes de chegar a dar conclusão de que este fármaco ou ou esta droga ou esta molécula tem um efeito XYZ e cura aquela doença. Então, antes disso, faz experiência. Então, essas experiências estão enraizadas na farmacologia experimental. A seguir, temos a farmacologia clínica. A farmacologia clínica nada mais, nada menos que estuda a aplicação clínica das drogas em seres vivos. Após a farmacologia experimental, os fármacos passam da fase 1, 2 e 3, então, aliás, 1, 2, né? E que são as fases pré-clínicas, depois a fase que segue a fase clínica. Então, na fase clínica, que mais ou menos estuda-se ou avalia-se o efeito de um determinado fármaco ou droga em indivíduos doentes, não é? Então, essa parte corresponde à farmacologia clínica. Aí já sai da farmacologia experimental para a farmacologia clínica. A farmacologia clínica, mais uma vez, estuda a aplicação clínica das drogas em seres vivos. Isto é, estuda o uso do medicamento ou do fármaco para o tratamento de uma determinada doença específica. A seguir temos a farmacoterapia. A farmacoterapia estuda a utilização dos medicamentos no tratamento das doenças, certo? Enquanto a farmacologia clínica estuda a aplicação clínica das drogas, ainda na fase de estudos, então aqui na farmacoterapia já temos o medicamento elaborado. Então só vai se utilizar este medicamento para o tratamento das doenças. A seguir temos a toxicologia. A toxicologia estuda os efeitos tóxicos das drogas no organismo e também de agentes químicos que podem ser causadores de intoxicações domésticas, ambientais ou industriais. Nós dissemos na definição da farmacologia, quando dissemos que a droga pode ter um efeito benéfico ou
benéfico quando ele interage com o sistema vivo. Então, exatamente isso. Então, o efeito tóxico, nesse caso da droga, é estudado na toxicologia. Então, nós temos que saber uma droga ou uma droga tem um efeito benéfico e também tem um efeito tóxico. Se o efeito dele é benéfico, então vamos usar essa droga como medicamento. Mas se o seu efeito é tóxico, então essa substância será considerada como tóxico e não tem nenhuma aplicabilidade na área médica. A seguir temos a farmacocinética. A farmacocinética, em linguagens técnicas, estuda quantitativamente a cronologia dos processos de administração, absorção, distribuição, metabolismo ou biotransformação e excreção das drogas. Também existem vários conceitos da farmacocinética que vão dizer que estuda aquilo que o organismo faz ao medicamento, ou seja, estuda o caminho percorrido pelo fármaco, desde a sua administração até a excreção. E a farmacodinâmica por si estuda o alvo das drogas, o mecanismo de ação e os efeitos das drogas, certo? Ou por outra também posso definir que a farmacodinâmica consiste em estudo bioquímico e fisiológico dos medicamentos, seus mecanismos de ação e os efeitos, nesse caso, que vai resultar dentro do organismo. Isto é, estuda aquilo que o medicamento faz ao organismo. Enquanto a farmacocinética estuda aquilo que o organismo faz ao medicamento, por sua vez a farmacodinâmica vai estudar aquilo que o medicamento ou o fármaco, nesse caso, mas melhor bem o dizemos que a farmacodinâmica estuda aquilo que o fármaco faz ao organismo, certo? Porque à medida que nós tomamos o medicamento, ele desfaz-se da sua forma farmacêutica e libera-se o fármaco. Então, é o fármaco que é absorvido para a corrente sanguínea, é o fármaco que se liga com seus receptores, é o fármaco que exerce o efeito terapêutico ou o efeito tóxico dentro do organismo. Então, é medicamento antes de eu lançar no meu organismo, logo que eu lanço no meu organismo, ele desfaz e liberta o princípio ativo. Aliás, o princípio ativo é o fármaco. Então, é o fármaco, na verdade, que vai agir dentro do organismo e não simplesmente um medicamento. Então, aí é só a questão de melhorar a linguagem. E na reta final aqui temos posologia. A posologia estuda as doses dos medicamentos. Temos aqui a quimioterapia. A quimioterapia é uma técnica que consiste na utilização de agentes químicos para os tratamentos de doenças. E temos a terapêutica. A terapêutica é um conjunto de técnicas utilizadas no combate de doenças. E chegando aqui, temos as nossas referências bibliográficas e, na verdade, agradecer pela atenção dispensada. Eu vou aguardar as dúvidas na nossa turma de Google Classroom ou no canal mesmo do YouTube ou via WhatsApp, tanto faz, sem nenhum problema. Se for no e-mail também pode ser, mas seria mais bom para o Google Classroom, para essa turma de atualização, né? Para o outro grupo de estudantes, aí a maneira de apresentar dúvidas vai se depender da plataforma que achar melhor, certo? E pronto, chegamos de facto ao fim. É só agradecer pela escuta e pelo tempo que se dedicou para escutar, registrar as dúvidas, registrar seus acréscimos e partilhar. Tem uma frase inventada por mim, diz: o homem com conhecimento é o pilar da nação. Isso não se discute. Vamos cultivar o conhecimento, vamos manter uma nação saudável. Gratos.